Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre James Rodrigues, porque ele vai virar um nome forte no mercado de transferências, principalmente aqui para o Brasil, porque ele está sem contrato, sem clube nesse momento. Acabou de rescindir seu vínculo com o Olympiacos. E olha, ele estava recebendo no Olympiacos um salário de 950 mil reais por mês. Então, assim, o salário dele estava longe de ser algo exorbitante para os padrões aqui brasileiros. Tem muitos jogadores que recebem mais do que o James Rodrigues e por isso, por ser uma transferência gratuita e por ser um jogador muito acima da curva que teoricamente sobraria fácil aqui no contexto brasileiro, eu acredito que James Rodrigues é sim um nome muito para ficar muito atento, né? Inclusive a gente tem que lembrar lá que os torcedores do Botafogo sempre estavam fazendo campanha para contratar o James Rodrigues, mas não acho que vai ser apenas o Botafogo que vai querer ele, outros clubes aqui que sonham em contratar um meio-campista dessa qualidade, né? Olha, o James Rodrigues, eu fico até um pouco triste pela carreira dele não ter sido tão longeva quanto merecia, porque eu me lembro que muita gente conheceu ele na Copa do Mundo de 2014, onde ele foi possivelmente o melhor jogador, marcando 6 gols e 2 assistências, marcou gols em todos os jogos, né? Muita gente achou que a Colômbia estava morta na Copa com a ausência do Falcão Garcia, mas o James Rodrigues fez, ao meu ver, uma Copa do Mundo incrível e ele acabou atraindo a atenção naquele momento do Real Madrid, né? Que foi uma grande mudança para a carreira dele, né? Naquele momento ele chegou a jogar no Porto, no Mônaco, né? Aí depois dos bons desempenhos, tanto no Porto e no Mônaco, ele foi pro Real Madrid. Hoje não teve uma passagem ruim se a gente parar para pensar. Foram 125 jogos, 37 gols, 42 assistências. James Rodrigues, no contexto geral da sua carreira, tem 453 jogos, marcou 120 gols e deu 147 assistências. É um cara com uma inteligência absurda para tomar decisões, ele tem um ótimo passe, é um excelente finalizador. Ele foi muito importante, inclusive, para o Everton na curta passagem que teve por lá. 26 jogos, ele teve 6 gols e 9 assistências, é uma produção elevada. E mesmo no Olympiacos, né, são 5 gols e 6 assistências. Está longe de ser números ruins, né? Participação direta para 11 gols em 23 jogos. Né? Imagina ele num contexto organizado, com bons jogadores ao seu redor. Então, assim, nitidamente é plausível ver um jogador desse aqui no futebol brasileiro. Como eu disse, 950 mil por mês, você pode até oferecer um pouquinho mais do que isso, que eu acho que entra dentro do balanço financeiro, né? É um jogador que eu, pessoalmente, assim, adorava ver jogando, mas com 31 anos de idade, ele completa 32 esse ano, ele está, assim, cogitado no mercado brasileiro. Mostra que a carreira dele teve aquela subida rápida, mas também uma descida rápida, né? É uma pena, né? Mas é que ele é um jogador que poderia ter rendido mais tempo na primeira prateleira da Europa. Mas, já que isso não aconteceu, infelizmente, o nível dele não é mais como no auge, acho que é um bom lugar para ele tentar assim, reconquistar um pouco de espaço, né? E um bom lugar para ele reviver grandes momentos pode ser sim o futebol brasileiro e o futebol sul-americano, né? Então, eu acho que é bem interessante ver como os clubes brasileiros vão reagir a isso, né? Eu acho que 4 times vão, assim, muito forte tentar contratá-lo, né? Entre eles eu coloco o próprio Botafogo, porque o John Textor sonhava com essa contratação, mas eu acredito que o James Rodrigues, se ele vier para cá, é para vir para um time que vai brigar pela Libertadores, pelas principais conquistas. Aí eu coloco 3 equipes. O Flamengo, que eu acho difícil ele ir, se a gente parar para pensar que ele vai concorrer com a Arrascaeta, que é mais jovem, tem produzido muito, então ele lesiona, mas acho difícil porque é a mesma posição de meio atacante, né? Palmeiras, que precisa de um meio atacante, e o Atlético Mineiro, que também precisa de um meio atacante. O Atlético Mineiro até agora nessa temporada não tem rendido tanto quanto esperado, e eu acho que muito disso se deve porque hoje não tem muitos playmakers nessa equipe, né? Você não tem um cara que gera muito jogo. Você tem jogadores que às vezes vão lá gerar um grande passe, fazer grandes jogadas, mas isso é muito esporádico, né? Antes eles tinham quem? O Nátio Fernandes, que é um cara que tem essa qualidade de distribuir jogo, tinha o Savarino. O Atlético sente falta de um playmaker e ele encaixaria com uma luva no Atlético Mineiro jogando ali atrás de Hulk e Paulinho, né? E assim, a gente também tem o Palmeiras. O Palmeiras, eu poderia olhar para o James Rodrigues e pensar, esse é o substituto perfeito para o Gustavo Scarpa, talvez um upgrade muito grande, um jogador que é capaz de marcar bons gols, dar boas assistências, é um exímio cobrador de faltas também. O James Rodrigues é um pacote completo ali para o meio campo, é um jogador dinâmico, versátil, então assim, ao meu ver, ele sim encaixa em vários contextos dentro do futebol brasileiro. Eu acho que são os times que vão ficar ali mais de olho numa possível contratação. Ele consegue jogar tanto de meio ofensivo como jogar pelas pontas, então ele é um quebra-galho bem interessante, então a ver o que vai acontecer. Como eu disse, 31 anos não é uma idade tão elevada assim, né? É uma idade que permite ele jogar, se ele se dedicar, se ele se encaixar bem no contexto, ele pode jogar vários anos em alto nível, então vamos ver quem que vai fazer essa investida. Eu acredito que o Atlético até entra no negócio, até porque
Eles só contratam a custo zero. No momento é uma contratação a custo zero neste momento, mas é a contratação a custo zero, né? Acho que dá para dizer isso, né? O James Rodrigues talvez seja uma das grandes contratações, porque tem o Suárez, né? Aí é difícil concorrer com o Luiz Suárez, mas o James Rodrigues para esse contexto aqui do futebol brasileiro seria fantástico. Vamos ver se algum time avança. E algumas pessoas vão perguntar, será que ele ainda não tem mercado na Europa? Talvez tenha, se for o desejo dele, talvez ele arrume outra equipe por lá. Porém, né, o Nottingham Forest pode contratar ele, já que contratam todos que aparecem livre no mercado. Agora, a gente tem que falar, né, se ele estava no Olympiacos e ele decidiu que não era para ele, né, e assim, há um campeonato grego, ele já tá bem ali abaixo da Eredivisie, da Primeira Liga de Portugal, entende? Já tá bem abaixo, né? Agora, se esse campeonato ele já não tá se encaixando, não tá gostando tanto, talvez, como eu disse, ele é um jogador sul-americano e o contexto do futebol sul-americano seja positivo para ele. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.